Oi, gente! Tudo bem por aí? Hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 26. É um capítulo médio, tem 34 versículos. Nós estamos contando a história agora de Isaac, né? Acabou a era de Abraão. Agora vamos falar só de Isaac, por um bom tempo. Naquela região, houve uma época de falta de alimento, como tinha acontecido antes, no tempo de Abraão. Por isso, Isaac foi até a cidade de Gerar, onde vivia Abimeleque, o rei dos filisteus. Quem lembra do Abimeleque? Conversava com Abraão, era um amigo de Abraão. Ali o Senhor Deus apareceu para Isaac e disse: não vá para o Egito. Olha o Senhor falando. A cidade, vamos contextualizar, né? Eles estavam passando fome, estava acabando o alimento. E ele foi até o rei, falar com o rei, porque sabia que Abimeleque era amigo, né, do pai dele. Quem sabe Abimeleque podia fazer alguma coisa, já que ele era rei, né, dos filisteus. Mas ali o Senhor falou com ele. Você está com os ouvidos abertos para ouvir o que Deus tem para falar com você? Ou você está passando pela vida tão correndo, fazendo tanta coisa que não está percebendo que o Senhor quer falar com você? Ele percebeu aqui, ó. O Senhor falou com ele lá na terra do Abimeleque. Não vá para o Egito. Fique na terra que eu lhe mostrar. Por enquanto, fique morando nesse lugar, e eu estarei com você e o abençoarei. Darei aos seus descendentes todas essas terras, e assim cumprirei o juramento que eu fiz a Abraão, o seu pai. Deus está falando com ele. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras. Por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo. Pois Abraão me obedeceu e cumpriu as minhas ordens e os meus mandamentos, as minhas leis e os meus ensinamentos. Olha só. Abraão cumpriu, obedeceu, cumpriu as ordens, os mandamentos, as leis e os ensinamentos. 5 coisas. Deus está citando, né, que o pai dele fazia. Assim Isaac ficou morando em Gerar. Quando os homens do lugar lhe fizeram perguntas sobre a sua mulher, ele disse que ela era sua irmã. Aprendeu direitinho com o pai, né? Agora vamos mudar. Eu falava de Abraão, agora eu vou falar de Isaac. Isaac fez com a esposa dele a mesma coisa que Abraão fazia com Sara, né? Acho que esses homens tinham um complexo de inferioridade, por isso que eles faziam isso. Não fala que é minha esposa não, que você é muito bonita e eu sou muito feia e eles vão me matar. Igualzinho o pai, né? O fruto não cai longe da árvore, né? Mesma coisa. E não fale que você é minha esposa, fale que você é minha irmã. Rebeca era muito bonita e Isaac tinha medo de dizer que ela era sua mulher, pois pensava que os homens daquele lugar o matariam para ficar com ela. Mesma coisa do pai, mesma história do pai, mesmo. Isaac ficou ali muito tempo. Um dia Abimeleque, o rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu Isaac acariciando Rebeca, a sua mulher. A mesma história com a mesma pessoa. Foi também com Abimeleque que ele levou a Sara lá para o palácio, lá uns capítulos para trás. A mesma história. Agora provavelmente Abimeleque era bem mais velho do que na época de Sara. E ele viu pela janela Isaac fazendo carinho na Rebeca. E aí ele percebeu, ele não era bobo, né? Percebeu que ela era sua mulher. Então Abimeleque mandou chamar Isaac e perguntou: ela é sua mulher, não é verdade? Por que você disse que ela era sua irmã? Mesma pergunta que ele fez para o pai. É que eu pensei que me matariam se eu dissesse que ela era minha mulher, respondeu Isaac. A mesma coisa que Abraão respondeu. Isaac era criança, ele nem sabia isso, nada. E Abimeleque disse: por que você fez isso? Um de nós poderia facilmente ter ido para a cama com ela, e você teria feito com que a culpa caísse sobre nós. É dolorido ler isso aqui, né? Facilmente ido para a cama com ela. Naquela época as mulheres realmente só valiam para procriar mesmo, né? Para continuar a descendência. Mas também nessa época aqui a gente fica meio revoltado porque nós estamos no lado de cá, né, da história.
Mas eles que estão do lado de lá, eles não tinham conhecimento do que é errado, do que é certo, do que é pecado, do que não é. Eles não tinham esse conhecimento. Esse conhecimento das leis vieram em Moisés, lá na frente. Lá em Moisés que Deus organizou o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é, o que pode, o que não pode. Então até aqui eles agiam na inocência. A gente fica com raiva porque a gente tem outra concepção, né? Mas na verdade aqui era normal todo mundo pegar a mulher e ela era bonita e elas eram obrigadas a ficar nessa situação ali, né? Elas nem sabiam que podia ou não querer. Eu acho que era mais ou menos isso, né? Como crianças, né? E a Bíblia também diz que o Senhor não leva em consideração a inocência, né? Ele não julga a pessoa inocente. E por isso que tudo isso aqui é tão cavernoso para nós, porque nós já conhecemos a lei, né? As ordens, a regra. Ela é uma mulher muito bonita, né? E eu fiquei com medo de vocês me matarem para ficar com ela. Por que você fez isso? Poderia qualquer um ter dormido com ela e ferrado com a gente, resumindo a nossa linguagem, era isso que ele estava falando. Então Abimeleque mandou todo o seu povo o seguinte aviso: se alguém tratar mal este homem ou esta mulher, será morto. Naquele ano Isaque fez plantações ali e colheu 100 vezes mais do que semeou, pois o Senhor Deus o abençoou. Ele foi enriquecendo cada vez mais e se tornou tão rico e tão poderoso que Isaque tinha tantas ovelhas e tantas cabras, tanto gado, tantos empregados, que os filisteus acabaram ficando com inveja dele, de tanto que Deus abençoava, prosperava, né? Provavelmente os animais dele, ninguém morria nenhum, os empregados continuavam ali, a vida dele só prosperava. Ele tem a bênção do pai, né? Você está abençoando a sua família, seus filhos, seus sobrinhos, seus netos. Você tem poder na sua boca para abençoar, né? Como você veio antes, você tem a bênção sobre a sua mão para abençoar as pessoas que estão ao seu redor. E ele tinha tanto que as pessoas ficaram com inveja dele. Por isso, entupiram com terra todos os poços que os empregados de Abraão, o pai de Isaque, havia cavado no tempo de Abraão, que o tempo que ele ainda estava vivo. Lembra que eles fizeram um trato, um pacto sobre o poço? O Abraão falou: fui eu que abri esse poço. Seus empregados vieram aqui e falaram que foi deles, roubaram meu poço. Aí o Abimeleque falou assim: eu nem sabia disso, você nunca me falou, ninguém. Eu até falei sobre a comunicação naquele episódio. E aqui, ó, eles foram lá de raiva, de inveja, taparam os poços de água. Quantas vezes as pessoas também com raiva, com inveja de você, tapam os seus poços, tapam os seus dons. Elas percebem que você tem um talento para alguma coisa e elas tentam de qualquer jeito entupir o seu poço, tirar você do seu propósito. Você tem uma voz linda, eles falam mal do seu canto, falam que você é desafinada. Você escreve bem, falam que sua letra é feia. Isso é tapar poço. Você tem um dom da comunicação, falam que você se comunica errado, falam que você fala baixo, falam que você é feia, qualquer outra coisa. Eles sempre querem tapar os nossos poços, os invejosos. Preste atenção nisso. Preste atenção em quem está tentando te impedir de ser você mesmo, de usar o seu talento, o seu dom para abençoar outras vidas. Esses invejosos aqui, ó, da terra de Abimeleque, taparam os poços que Abraão tinha construído e a Isaque tinha herdado ali. Ai, não deixe ninguém tapar os seus poços de água, deixa a água fluir. Que a água que você tem, ela abençoa todo mundo, todos os animais que estavam ali com Isaque eram abençoados com aqueles poços, todos os funcionários, empregados, filhos, todo mundo. Até os próprios filisteus eram abençoados com aqueles poços. Mas eles foram lá e taparam tudo para impedir que a bênção fosse distribuída. De inveja, de raiva, para tirar dele, para tirar de você. Eles te prejudicam naquilo que você mais gosta, aquilo que você mais tem talento. Se você ri demais, se você é feliz demais, sempre tem alguém para falar que você não é, que você está com falsidade, com mentira, tentando tapar o seu poço. Presta atenção nisso e se livra disso. Vamos ver o que Isaque fez. Ele foi enriquecendo, eu já me perdi aqui. Por isso entupiram todos os poços dos empregados de Abraão haviam cavado. Até, versículo 16. Até que um dia Abimeleque disse a Isaque: vai embora da nossa terra. Você ficou muito mais poderoso do que nós. Isaque saiu dali. Armou as suas barracas no vale de Gerar
e ficou morando ali por algum tempo. Ele tornou a abrir os poços que haviam sido cavados no tempo de Abraão. Olha, ele teve trabalho, ele foi abrir, ele foi desencavar, ele foi tirar aquele talento, né? Contextualizando para nós hoje, né? Você tem que cavar, você tem que trabalhar, você tem que se esforçar para tirar os seus talentos de dentro de você que os invejosos taparam. Que o Senhor ministre no seu coração tudo que eu estou sentindo sobre isso, que você sinta aí, que você perceba, que você dê um estralo na sua cabeça, assim, que você entenda, ai, nossa, fulano falou isso de mim, puxa, foi ali que eu me bloqueei, foi ali que tapou o meu poço. Aí você trabalha, vai lá, faz igual Isaac, desencava essa água e abre esse poço de novo, joga isso para trás. Ele armou a barraca e tornou a abrir os poços que haviam sido cavados no tempo de Abraão, que os filisteus haviam tapado depois da sua morte. Isaac pôs nos poços os mesmos nomes em que seu pai havia posto. Um dia, os empregados de Isaac estavam no vale abrindo um poço e acharam uma mina d'água. A água é ouro, até hoje ainda, né? Mas naquela época era muito. Os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, afirmando que a água era deles. E por isso Isaac deu este poço o nome de discussão. Eles tinham mania de nomear as coisas. O nome do poço era discussão. Porque eles estavam brigando. É meu. O poço é seu, mas a água é minha. Então, ali discutindo. Depois os empregados de Isaac abriram outro poço. E por causa dele também houve outra discussão. Então Isaac pôs nele o nome de inimizade. Nossa, Isaac está colocando os nomes tudo... discussão, inimizade, isso tudo por causa de inveja. Você trabalha, abre o poço, vem o outro e quer. Você trabalha, pede, ora, clama, aí você consegue um bom marido. Aí vem uma piriguete e quer roubar o seu marido ou o seu namorado. Isso tudo é gente tapando seu poço, querendo roubar o seu poço, querendo roubar a sua bênção. Vamos ver o que ele fez aqui. Isaac abriu o poço no lugar... Daí Isaac saiu dali e abriu outro poço. E como não houve discussão por causa desse, ele o chamou de lugar espaçoso. Gostoso, né? Lugar espaçoso. E ele disse, agora o Senhor Deus nos deu um lugar espaçoso para viver nessa terra. E aqui vamos ficar. Esse é meu chinelo aqui. E aqui vamos ficar. Versículo, onde eu estou, aqui o Senhor nos deu um lugar espaçoso, aqui vamos ficar, versículo 23. Dali Isaac foi para Berseba. Naquela noite o Senhor apareceu para ele de novo e disse, eu sou o Deus de Abraão, o seu pai. Não tenha medo, pois eu estou com você. Por causa do meu servo Abraão, eu abençoarei você e farei com que os seus descendentes sejam muitos. Isaac construiu um altar ali e adorou a Deus, o Senhor. Ele armou as suas barracas naquele lugar e ali os seus empregados cavaram outro poço. Estão descobrindo talentos, estão descobrindo bênção, a água que flui, a água que abençoa todo mundo, a água que prospera a vida de todo mundo. Estão abrindo. Certo dia, Abimeleque saiu de Gerar e foi conversar com Isaac. Com ele foram seu amigo Alzate e Ficol, o comandante do exército. Isaac perguntou, por que é que vocês vieram falar comigo se têm ódio de mim e me expulsaram da sua terra? O que vocês querem comigo? O que vocês estão falando? E eles responderam, agora nós sabemos que o Senhor Deus está com você e pensamos que deveríamos fazer um trato com você, e selado com juramento. Por isso que eu coloquei aí na capa do vídeo lá no YouTube, que eu tô conseguindo colocar, eu coloquei o trato entre o rei e Isaac. É sobre isso aqui, ó. Nós viemos fazer um trato. E o trato é esse, Abimeleque falando. Você não nos fará nenhum mal, assim como nós não fizemos nenhum mal a você. Nós fomos bondosos para você e deixamos que você fosse embora em paz. Agora está claro que o Senhor tem abençoado você. Então, Isaac preparou um banquete e todos eles comeram e beberam. E no dia seguinte, se levantaram bem cedo e fizeram o trato, o acordo, o pacto.
E cada um fez o seu juramento. Isaac se despediu deles e eles foram embora com seus amigos. Nesse mesmo dia, os empregados de Isaac foram dar-lhes a notícia de que haviam encontrado água no poço que estavam cavando. Isaac pôs nesse poço o nome de Seba, e por isso até hoje o nome daquela cidade é Berseba. Quando tinham 40 anos, Esaú casou com Judite. Lembra do Esaú? O irmãozinho de Jacó, o peludão, que vendeu a primogenitura. Trocou a primogenitura dele, o direito de herança, né, dele, por um pratinho de comida, de lentilha, de sopinha. Colocou o pequenininho na frente do grandão. Agiu por impulso. Agiu pela fome, agiu pelo momento. E se lascou. Mas ele tinha 40 anos quando ele se casou com Judite, a filha de Beeri, e com Basemate, ele casou com duas. Casou com Beeri e Basemate, a filha de Elon. Duas moças etéias. Não casou com gente da família dele, né, que o pai dele queria. Essas duas mulheres amarguraram a vida de Isaac e de Rebeca. Olha que perturbação. Isaac e Rebeca eram pais dele, eram sogros dessas duas mulheres. As duas amarguraram, perturbaram ele. Esaú escolheu duas mulheres e duas mulheres erradas, que incomodavam, que perturbavam. Olha o que a Bíblia diz: amarguraram a vida deles. É triste, é difícil. Mas enfim, né? Faça você boas escolhas. Perceba com quem você vai casar, com quem você está se relacionando, com quem você vai trabalhar. Porque uma escolha errada, ou duas escolhas erradas, que foi o caso de Esaú aqui, ele escolheu duas mulheres que amarguraram a vida dos pais dele. As suas escolhas erradas podem amargurar toda a sua família, toda a sua vida, a sua própria vida. Porque Esaú não ia ficar feliz sabendo que essas mulheres estavam perturbando os pais dele. Não tinha como ser feliz desse jeito. Se lascou Esaú. Trocou um prato de comida por toda uma herança. Não faça isso. Que o Senhor ministre no seu coração tudo que eu não falei, tudo que eu não li, porque se a gente for explicar versículo a versículo aqui, tem uma infinidade, a gente vai ficar aqui 2 horas. Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia? Eu gostaria de explicar versículo por versículo. Explicar não, né? Conversar, dialogar, trocar ideia, trocar toques de Clay. Beijão pra você. Obrigado por estar aqui até agora. Eu sei que você é guerreiro. O Senhor vai te abençoar porque eu tenho orado pela sua vida. Todos vocês que chegam aqui ao final, têm a bênção. Tem a minha bênção, a minha oração sobre a vida de vocês. Beijão pra você e até amanhã no Gênesis capítulo 27. Tchauzinho!